A revista Veja consegue, mais uma vez, com uma publicação polêmica, causar aí atrito e um levante, um escândalo a nível nacional. Aqui colocou os senadores do PMDB numa briga interna, chamada entre eles mesmo de briga de cachorro grande. Na verdade, briga de vira-lata, cachorro grande, sei lá como eles se definem. Aqui na notícia que foi publicada no site da Globo, do G1, diz que os senadores Requião e Jucá do PMDB trocam ofensas em vídeos nas redes sociais. A notícia da revista Veja dizia que o senador Romero Jucá estaria bolando uma estratégia para retirar Cátia Abreu, que é do PMDB também, do partido, expulsar a Cátia Abreu do partido, porque ela é amiga da Dilma, tem uma filosofia diferente e tal, e também o senador Roberto Requião do Paraná, no mesmo sentido. Então o Romero Jucá estaria procurando aí uma barriga de aluguel para colocar aí uma queixa e tentar expulsar o Requião. Acontece que o senador Requião, ele é presidente estadual do PMDB, no estado do Paraná. Já o Romero Jucá é presidente nacional do PMDB. Então, temos aqui, de fato, uma briga de cachorro grande. Veja o que diz aqui a notícia. Os senadores do PMDB, Roberto Requião do Paraná e Romero Jucá, trocaram ofensas por meio de vídeos que os dois divulgaram nas redes sociais. Eles também fizeram acusações um contra o outro. Em determinado momento, Jucá chega a comparar Requião a cachorro vira-lata. A discussão começou na sexta-feira, quando Requião gravou um vídeo para comentar a reportagem da revista Veja, segundo a qual Romero Jucá estaria montando uma estratégia para tirar o senador do partido. Vou já mostrar o link dos vídeos para vocês. De acordo com a revista, também seria retirada da legenda a senadora Cátia Abreu. Então, aqui está um pedaço do vídeo, tanto do Roberto Requião, como também do Romero Jucá. A reportagem da Veja, ela não foi tão grande, mas causou um estrago enorme. Aliás, esses senadores já estavam brigando aí no Senado já faz um tempo, porque eles têm opiniões divergentes sobre o que deve ser o PMDB, que eu vou já falar também um pouco sobre isso. Romero Jucá trabalha para expulsar Requião e Cátia Abreu do PMDB. O líder do governo do Senado montou um plano para convencer correligionários a denunciar a dupla à Comissão de Ética do partido. E aqui a notícia só é isso aqui, publicada aqui pela Gabriel Mascarenhas, no dia 28 de julho de 2017. Ele diz o seguinte: Romero Jucá arquitetou uma estratégia para varrer do PMDB Cátia Abreu e Roberto Requião, dois senadores tidos como inadministráveis pelo Palácio do Planalto. Por quem? Por Temer e por toda a cúpula do PMDB que se envolveu em todo esse processo de corrupção que é amplamente criticado aí pelo Roberto Requião e pela Cátia Abreu. Ao melhor estilo Jucá, o plano foi formatado de modo a não deixar suas digitais expostas. O líder do governo no Senado procurou correligionários descontentes com a dupla para saber se estavam dispostos a formular uma representação contra eles. No caso de Cátia, amicíssima de Dilma Rousseff, a operação foi mais simples. Já há um procedimento antigo contra ela, que Jucá levará adiante. Então, o que diz aqui é o seguinte: agora ele está à procura de uma barriga de aluguel para fazer o mesmo com Requião, considerado histriônico e combativo pelo Planalto. Aqui no vídeo, o Requião fala sobre isso. E aí ele fala que estava falando, se ele leu a reportagem da revista Veja e que ele estava tentando explicar e tal. E nesse momento, os cachorros começaram a latir. E aí o Requião falou: olha, se eu soltar meus cachorros em cima de você, vai ser muito pior do que Lava Jato, blá, 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 blá. E o Roberto Requião estava falando sobre o fato do Romero Jucá querer expulsá-lo do partido. Daí o Romero Jucá resolve se defender aqui. E o interessante do vídeo do Jucá é o seguinte: em nenhum momento ele negou que estava fazendo isso. Não teve uma negação clara. Não, rapaz, foi mal entendido. Isso daí é mentira da revista Veja. Eu não estou fazendo isso, não. Ele não negou que está fazendo isso. Né? E daí a gente vê que a turma do golpe, que é o Romero Jucá, que inclusive é o autor da frase do Pacto Nacional para acabar com a Lava Jato, né? Ele agiu novamente dessa maneira por trás ali, arquitetando tudo. Inclusive parece que o Romero Jucá é conhecido por isso, que ele é excelente nessa articulação por trás aí, digamos assim, nos níveis mais baixos aí da comunicação, nos corredores, nas escuridões. Ele consegue articular muito bem aí, por exemplo, no porão do Palácio do Jaburu, entre outros ambientes sombrios, vamos falar dessa forma. E aí o Requião, ele afirma uma coisa, que a gente vai já ver,
que o PMDB de guerra, o PMDB original, antigo, é um partido que surgiu para apoiar o povo. O próprio partido, tem aqui o nome do partido, PMDB, que hoje está representado pela cúpula, Michel Temer, acusado de corrupção, Eliseu Padilha, acusado de corrupção, aqui está o Mendonça Filho, né, Eliseu Padilha, Eunício Oliveira, né, e outros grandes nomes aí do PMDB. Toda a cúpula do PMDB é acusada de processo de corrupção. Aqui o Angorá, da Odebrecht, né, o Moreira Franco, o Eliseu Padilha, o Temer. Então, todos eles são acusados de corrupção. E o Requião faz uma oposição séria em relação a isso. Então, ele afirmou que o PMDB original é para estar do lado do povo. Já a agenda do PMDB atual, ela é uma agenda neoliberal, embora o partido tenha surgido com o nome de Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Se a gente souber o que significa a palavra democrática, significa povo no poder. É um governo feito para o povo. Esse seria o sentido real da palavra. No entanto, o programa de governo que está sendo implementado no Brasil pelo PMDB é o programa de governo do PSDB, que agora eu acho que o PMDB já está fazendo além do PSDB, porque parece que isso movimenta algum dinheiro, não necessariamente para o trabalhador, mas para algumas outras pessoas. E aí o PMDB está envolvido em fazer esse programa de governo entreguista, né, e que para o povo não resta nada. Lembrando que o desemprego está aumentando, o Brasil está na maior crise institucional. Antes a crise ela era política, econômica, agora também a crise é moral, porque o próprio presidente está envolvido em processo de corrupção e vai ser julgado daqui a 2 dias. Então, digamos assim, o PMDB está colocando o Brasil num cenário de vergonha, e é isso que o senador Requião estava falando. Interessante falar aqui o seguinte, aqui no Wikipedia, que fala um pouco sobre a história do PMDB, ele diz aqui, é um dos grandes partidos pega tudo brasileiros, incluindo desde políticos conservadores como José Sarney e Eduardo Cunha, a liberais convictos como Pedro Simon, além de nomes de esquerda liberal como Roberto Requião, populistas, Iris Rezende, nacionalistas municipalistas como Orestes Quercias, líderes empresariais como Paulo Scaff e articuladores como Michel Temer. Já teve membros do antigo movimento de guerrilha MR8 que se desligaram e fundaram o Partido Pátria Livre, nome da esquerda comunista como Roberto Freire. Então, aqui, caciques políticos como Fernando Collor, mais tarde integrante do PRN, do qual foi presidente da República, e César Maia, seu grupo atualmente afiliado ao Democratas. Então, o PMDB é o verdadeiro pega-tudo aí desse processo. Então, vou deixar aqui os links da briga entre esses dois senadores. Um senador, o Roberto Requião, fala da questão do povo, para honrar o próprio nome do PMDB, e o outro fala do novo PMDB, que é um PMDB neoliberal que está implementando essas agendas que castiga enormemente o povo e beneficia enormemente também os empresários, grandes empresários, donos de grandes empresas e pronto, e assim por diante. O interessante é que essa cúpula está envolvida em corrupção, como eu falei. Então, o que é que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião aqui no vídeo do canal Notícias Comentadas, porque é importante a gente entender e levar o raciocínio, o senso crítico para todos os brasileiros. Um grande abraço, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal e ajude o canal a levar esse senso crítico a cada vez mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima notícia.